Direito processual penal, teoria geral da prova, produção probatória pelo juiz. É possível, na produção de provas após iniciada a fase de instrução do processo, para dirimir dúvidas sobre ponto relevante, busca da verdade real, não se exige a cautelaridade da medida. Direito processual penal, teoria geral da prova, provas ilegais. Provas ilícitas. São consideradas provas ilícitas aquelas produzidas mediante violação de normas de direito material, normas constitucionais ou legais. Exemplo, prova obtida mediante tortura. Direito processual penal, teoria geral da prova, provas ilegais. Provas ilícitas por derivação. São aquelas provas que, embora sejam lícitas em sua essência, derivam de uma prova ilícita. Daí o nome, provas ilícitas por derivação. Exemplo, prova obtida mediante depoimento válido. Contudo, só se descobriu a testemunha em razão de uma interceptação telefônica ilegal. Direito processual penal, teoria geral da prova, provas ilegais. Provas ilícitas por derivação. Poderá ser utilizada no processo se ficar comprovado que não havia nexo de causalidade entre a prova ilícita e a prova derivada. Embora havendo nexo de causalidade, a derivada poderia ter sido obtida por fonte independente ou seria inevitavelmente descoberta pela autoridade. Direito processual penal, teoria geral da prova, provas ilegais. Provas ilegítimas. São provas obtidas mediante violação a normas de caráter eminentemente processual, sem que haja nenhum reflexo de violação a normas constitucionais. Direito processual penal, teoria geral da prova. Consequências processuais do reconhecimento da ilegalidade da prova, provas ilícitas. Declarada sua ilicitude, elas deverão ser desentranhadas do processo e, após estar preclusa a decisão que determinou o desentranhamento, serão inutilizadas pelo juiz. Observação: há forte entendimento no sentido de que a prova, ainda que seja ilícita, deverá ser utilizada no processo, desde que seja a única prova capaz de conduzir à absolvição do réu ou comprovar fato importante para sua defesa em razão do princípio da proporcionalidade. Direito processual penal, teoria geral da prova. Consequências processuais do reconhecimento da ilegalidade da prova. Prova obtida mediante excludente de ilicitude. Prova válida. Doutrina STF e STJ. Recurso cabível contra a decisão referente à ilicitude da prova. Decisão que reconhece a ilicitude da prova. Cabe rese, nos termos do artigo 501, inciso 13 do CPP. Decisão que reconhece a ilicitude da prova apenas na sentença. Cabe apelação. Decisão que não reconhece a ilicitude da prova. Não cabe recurso. Seria possível o manejo de HC ou MS. Direito processual penal, teoria geral da prova. Consequências processuais do reconhecimento da ilegitimidade da prova. Prova decorrente de violação à norma processual de caráter absoluto, nulidade absoluta, jamais poderá ser utilizada no processo, pois as nulidades absolutas são questões de ordem pública e são insanáveis. STF e STJ estão relativizando isso ao fundamento de que não pode ser declarada qualquer nulidade sem comprovação da ocorrência de prejuízo. Consequências processuais do reconhecimento da ilegitimidade da prova. Prova decorrente de violação à norma processual de caráter relativo, nulidade relativa, poderá ser utilizada desde que não haja impugnação à sua ilegalidade ou tenha sido sanada a irregularidade em tempo oportuno. Direito processual penal, prisão em flagrante, natureza. A prisão em flagrante é uma modalidade de prisão cautelar que tem como fundamento a prática de um fato com aparência de fato típico. Possui natureza administrativa, pois não depende de autorização judicial para sua realização.